O dedo da jovem camareira tremia enquanto apontava para a mão do homem mais rico de São Paulo. O restaurante mergulhou em completo silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela, para seu uniforme preto impecável, para seu rosto pálido de choque. O homem, 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que custava mais que o salário anual dela, olhou para a tatuagem em sua mão esquerda. Uma âncora antiga com uma data gravada, 22 de março de 1988. A camareira sussurrou com a voz quebrada as palavras que mudariam tudo para sempre. Minha mãe tem exatamente a mesma tatuagem, mesmo desenho, mesma data exata. O multimilionário empalideceu instantaneamente. O garfo escorregou de seus dedos, caindo no prato com um som metálico que ecoou no silêncio total. Por que aquele homem poderosíssimo parecia ter visto um fantasma? O que significava aquela tatuagem idêntica? Nos dias seguintes, essa coincidência impossível revelaria um segredo enterrado por 37 anos. Uma história de amor destroçada, uma mentira que havia arruinado vidas e uma verdade para a qual ninguém estava preparado. Carol Lima tinha 24 anos e trabalhava como camareira no Terraço Itália, o restaurante mais exclusivo de São Paulo. Toda noite servia multimilionários, políticos, celebridades, pessoas que viviam em um mundo tão distante do seu que pareciam pertencer a outro planeta. Ela morava na periferia com sua mãe, Dona Lúcia, doente do coração. Trabalhava em turnos duplos para pagar os medicamentos caros. Naquela noite de novembro, o restaurante brilhava especialmente. Cristais cintilavam sobre as toalhas de mesa brancas, pratos de R$1.000. Carol se movia entre as mesas com aquela graça aprendida em 5 anos. Sorria mesmo quando os pés doíam, mesmo quando clientes arrogantes a ignoravam. Na mesa do canto estava Arthur Bittencourt, 60 anos, fundador da Bittencourt Participações, um dos homens mais ricos do Brasil, R$500 milhões. Carol o tinha visto na televisão, mas pessoalmente ele parecia diferente, mais humano, mais cansado. Havia algo melancólico em seus olhos, apesar de todo o poder. Carol serviu-lhe o risoto de açafrão. Ao pousar o prato, ela viu a mão esquerda dele. O coração parou. Na mão havia uma tatuagem, uma âncora antiga com a data, 22 de março de 1988. Era idêntica à tatuagem que sua mãe tinha no ombro. O mesmo desenho, a mesma data exata. O mundo desacelerou. Carol conhecia aquela tatuagem desde sempre. Quando criança, perguntava à mãe o que significava. Dona Lúcia sempre respondia, com os olhos marejados, que era a lembrança de alguém amado há muito tempo, antes de Carol nascer. Carol permaneceu imóvel tempo demais. Arthur levantou-se olhar para ela, perguntou se estava tudo bem. Carol assentiu rapidamente e se afastou com o coração disparado. Correu para a cozinha e se apoiou na parede. Devia ser uma coincidência, mas aquela data, março de 1988, a data do dia em que sua mãe sempre dizia que tudo havia mudado. E a data de seu próprio nascimento era dezembro de 1988, 9 meses depois. O resto da noite foi um tormento. Carol servia automaticamente enquanto sua mente dava voltas. Por volta das 11 da noite, Arthur pediu a conta. Carol voltou com as mãos trêmulas, colocou a pasta e estava prestes a se retirar quando as palavras explodiram de sua boca. Ela disse que sua mãe tinha uma tatuagem idêntica, mesma âncora, mesma data. O restaurante ficou em silêncio. Arthur a olhou em choque total. O sangue sumiu de seu rosto. O garfo caiu no prato. Ele perguntou com a voz rouca o nome de sua mãe. Carol respondeu, Lúcia Lima. Arthur empalideceu ainda mais. As mãos começaram a tremer. Levantou-se tão rápido que a cadeira quase caiu. Pediu para falarem em particular.
Subiram as escadas em silêncio. O coração de Carol batia tão forte que doía. Na sala privada, Arthur fechou a porta e se virou para ela com a expressão de quem está prestes a enfrentar algo terrível. Pediu que ela contasse tudo sobre sua mãe. Carol relatou. Lúcia Lima, 58 anos, nascida em Santos, mudou-se para São Paulo jovem. Trabalhou como secretária. Criou Carol sozinha. Nunca revelou quem era o pai. Apenas dizia que havia sido um amor breve e intenso e que o homem nunca soube dela. Enquanto Carol falava, Arthur a olhava intensamente. Quando ela terminou, ele se sentou pesadamente, respirou fundo e começou a contar. Em 1988, Arthur tinha 23 anos. Pobre, ambicioso, cheio de sonhos. Conheceu Lúcia. Ela tinha 22. Se apaixonaram imediatamente. Passaram o outono e o inverno mais belos juntos. Falavam de futuro, de construir algo. Fizeram aquela tatuagem juntos, uma âncora para simbolizar que estariam ancorados um ao outro para sempre. A data do dia em que juraram amor eterno. Mas o pai de Arthur queria que ele se casasse com a filha de um sócio. Quando descobriu Lúcia, pobre e sem família importante, deu-lhe um ultimato: deixar Lúcia ou ser deserdado. Arthur escolheu o dinheiro. Disse a Lúcia que tudo havia terminado, que ela havia sido apenas uma diversão. Era mentira, mas ele a disse para facilitar que ela o esquecesse. Lúcia desapareceu. Arthur se casou com outra, construiu seu império. Teve 2 filhos, Ricardo e Marina, mas nunca esqueceu Lúcia. Quando terminou de contar, havia lágrimas em seus olhos. Olhou para Carol realmente pela primeira vez. Os cabelos castanhos, os olhos escuros. Era idêntica a Lúcia 37 anos atrás. Perguntou quando Carol havia nascido. Ela respondeu: dezembro de 1988. Arthur fez os cálculos. 9 meses depois daquele outono. Lúcia havia engravidado e nunca lhe dissera. Arthur olhou para Carol e compreendeu a verdade. Sussurrou as palavras que Carol sempre desejara e temera. Era a sua filha. Carol sentiu as pernas cederem. Aquele homem riquíssimo era seu pai. Durante 24 anos, ela havia imaginado quem ele era. Nunca pensou nisto. Arthur a olhava com choque, dor e espanto. Disse que precisava ver Lúcia, falar com ela, pedir perdão. Carol relatou que sua mãe estava muito doente do coração. Arthur empalideceu ainda mais. Carol deu o endereço. Arthur disse que iria no dia seguinte. Queria ver Lúcia, conhecer a filha e remediar, se fosse possível. Carol voltou para casa em estado de choque. Dona Lúcia já dormia. Carol se sentou na cozinha escura, decidindo o que fazer. Tinha que contar à mãe que havia encontrado Arthur, que ele sabia que queria vê-la. No dia seguinte, Carol contou tudo à mãe. Enquanto falava, a expressão de Dona Lúcia mudava. Choque, medo, dor, resignação. Quando Carol terminou, Lúcia chorou. Disse que sempre soube que a verdade viria à tona. Contou sua versão, confirmou tudo o que Arthur havia dito. Acrescentou que, quando ele a deixou com aquelas palavras cruéis, ela descobriu que estava grávida 2 semanas depois. Pensou em contar, mas ele já estava casado, e suas palavras haviam sido tão frias que Lúcia acreditou ter sido apenas uma diversão de verão. Decidiu criar Carol sozinha. Foi muito difícil, mas Carol havia sido a luz de sua vida. Quando Arthur tocou a campainha naquela tarde, Lúcia tremia. Abriu a porta e eles ficaram se olhando. 37 anos haviam passado, mas se reconheceram imediatamente. Arthur tinha cabelo grisalho, rugas, o peso da riqueza. Lúcia estava mais magra, frágil, marcada pela doença, mas seus olhos eram os mesmos. Sentaram-se à pequena mesa. A casa era minúscula, mas cheia de fotografias de Carol crescendo. Arthur olhava para as fotos e via todos os momentos perdidos. Primeiro dia de escola, festas, formaturas, 24 anos sem ele.
Falaram por horas. Arthur pediu perdão repetidamente, explicou por que tomou aquela decisão, como se arrependeu a cada dia e como seu casamento foi um inferno, porque ele ainda amava Lúcia. Lúcia ouviu em silêncio. No final, disse que entendia que ele era jovem, mas não podia esquecer o quanto a fez sofrer. Arthur perguntou se podia conhecer Carol, ser parte de sua vida. Lúcia olhou para a filha. Carol assentiu lentamente. Sim, ela queria conhecer seu pai. As semanas seguintes foram estranhas e complicadas. Arthur começou a visitar Carol regularmente. Levava-a para jantar em restaurantes caríssimos, onde ela antes servia. Comprava-lhe roupas de marca que custavam mais do que seu salário mensal. Falava-lhe de sua vida, de seus negócios, de seus 2 filhos, de seu casamento fracassado. Carol descobriu que tinha 2 meio-irmãos. Ricardo, 32 anos, vice-presidente da Bittencourt Participações, e Marina, 29 anos, que gerenciava a fundação beneficente da família. Arthur queria que Carol os conhecesse, mas ela estava aterrorizada. Como reagiriam ao descobrir que o pai tinha uma filha ilegítima de 24 anos? Arthur insistiu. Um domingo, ele organizou um almoço em sua mansão no Harrah's Fazenda Boa Vista, uma propriedade enorme com jardins que pareciam parques. Carol chegou de ônibus e táxi porque não tinha carro. Quando viu a mansão, ficou boquiaberta. Ricardo e Marina já estavam lá, elegantes, seguros de si, nascidos com privilégios que Carol não podia imaginar. Arthur apresentou Carol como sua filha recém-descoberta. O silêncio que se seguiu foi total e doloroso. Ricardo foi o primeiro a falar. Perguntou com voz fria como era possível. Arthur contou toda a história. Carol permaneceu sentada, tentando se encolher enquanto sua existência era explicada como um erro do passado. Marina foi surpreendentemente amável. Disse que não era culpa de Carol, que se Arthur era seu pai, então era sua irmã e a família deveria acolhê-la. Ricardo foi mais frio. Disse que precisava verificar com exames de DNA antes de aceitar qualquer coisa. Arthur assentiu. Era justo. Os exames foram feitos. Uma semana depois, os resultados confirmaram o que todos já sabiam. Carolina Lima era biologicamente filha de Arthur Bittencourt, 99,9% de probabilidade. Já não havia dúvidas. Arthur convocou seus advogados. Queria reconhecer Carol legalmente, dar-lhe o sobrenome Bittencourt, incluí-la no testamento. Queria remediar 24 anos de ausência. Carol estava em choque. De camareira pobre a herdeira multimilionária em poucas semanas. Mas com a riqueza vieram problemas enormes. Os jornais descobriram a história. Manchetes escandalosas. O multimilionário e a filha secreta. Camareira vira herdeira. Fotógrafos seguiam Carol por toda parte. No restaurante onde trabalhava, os colegas a tratavam de forma diferente. O diretor sugeriu que talvez fosse melhor ela se demitir. Carol se sentia perdida. Já não pertencia ao seu velho mundo, mas não se sentia parte do novo. Arthur lhe ofereceu um emprego em sua empresa. Começar de baixo, aprender o negócio. Carol aceitou porque não sabia mais o que fazer. Deixou o restaurante, a vida que conhecia. Mudou-se para um apartamento que Arthur comprou. Era lindo, mas ela se sentia sozinha ali, cercada de móveis caros, mas sem o calor da pequena casa com a mãe. Dona Lúcia se recusou a se mudar, apesar da insistência de Arthur. Disse que aquela era a casa dela. Arthur ofereceu dinheiro para os tratamentos médicos e ela aceitou porque precisava. Mas entre eles ainda havia uma distância. Muita dor passada que o dinheiro não podia apagar. 6 meses depois daquela noite no restaurante, a vida de Carol era irreconhecível. Ela trabalhava na Bittencourt Participações como assistente do diretor de marketing. Ganhava em 1 mês o que antes ganhava em 1 ano. Vivia em um flat com vista para a Avenida Paulista, vestia roupas de marca, mas se sentia vazia. Ricardo mal a tolerava.
Nas reuniões, tratava-a como se fosse incompetente e lhe dava tarefas humilhantes. Marina era mais amável, mais distante. Eles cresceram juntos, compartilhavam memórias. Carol era uma estranha que carregava o sobrenome deles. Em uma tarde de terça-feira, Arthur convocou uma reunião familiar. Tinha notícias importantes, queria revisar o testamento, dividindo-o equitativamente entre os 3 filhos. 1/3 para cada um. Ricardo explodiu. Gritou que Carol havia aparecido do nada, que não havia trabalhado para construir a empresa, que não merecia nada. Arthur respondeu com voz firme que Carol era sua filha tanto quanto ele, que havia sido privado de criá-la por suas más decisões e que agora queria reparar. Ricardo saiu batendo a porta. Marina permaneceu em silêncio, com os punhos cerrados. Carol se sentiu terrível. Estava destruindo uma família. Disse a Arthur que talvez fosse um erro, que talvez não devessem ter forçado as coisas. Arthur respondeu que não, que ela era sua filha e tinha direito ao seu lugar. Mas Carol via a dor nos olhos de seus meio-irmãos e se sentia como uma ladra. A gota d'água veio 1 mês depois. Dona Lúcia sofreu um infarto grave. Carol recebeu a ligação do hospital enquanto estava em uma reunião. Correu, deixando tudo. Arthur a seguiu. Dirigiu seu carro de luxo para o hospital, enquanto Carol chorava no banco do passageiro. No hospital, os médicos disseram que Dona Lúcia precisava de uma cirurgia cardíaca urgente. Custava R$150 mil. Carol não os tinha. Arthur disse imediatamente que pagaria tudo. Os melhores especialistas, a melhor clínica. Dona Lúcia sobreviveu à cirurgia, mas quando acordou e descobriu que Arthur havia pago tudo, chorou. Não de gratidão, mas de algo mais complexo. Disse a Carol que não queria dever nada àquele homem, que havia criado a filha com orgulho, sem a ajuda dele por 24 anos. Agora estava doente e precisava aceitar a caridade dele. Sentia-se humilhada. Carol compreendeu algo naquele momento. O dinheiro não resolvia tudo. Não apagava a dor, não comprava o amor. Sua mãe havia sido feliz em sua pequena casa pobre. Agora, na suíte hospitalar custosa, parecia perdida. Naquela noite, Carol falou com Arthur na cafeteria do hospital. Disse que apreciava tudo o que ele fazia, mas que era demais, tudo muito rápido. Precisava de tempo, espaço, entender quem ela era. Não queria ser simplesmente a filha rica de um multimilionário. Queria ser ela mesma. Arthur ouviu. Pela primeira vez, ele realmente ouviu em vez de tentar resolver tudo com dinheiro. Disse que entendia, que havia cometido um erro tentando compensar 24 anos em 6 meses. Que Carol deveria escolher o que queria da relação, do novo sobrenome, da herança. Carol pediu tempo. Arthur assentiu. Disse que ela sempre seria sua filha, que sempre a amaria, mas que respeitava sua decisão, fosse qual fosse. 2 meses depois, Carol tomou uma decisão. Ligou para Arthur e pediu para se reunirem. Não no escritório, nem na mansão, mas em um lugar neutro, o Parque do Ibirapuera. Sentaram-se em um banco. Carol explicou que havia pensado muito. Apreciava que Arthur quisesse reparar, mas não podia aceitar 1/3 de sua enorme herança. Não havia feito nada para merecer. Ricardo e Marina haviam trabalhado na empresa por anos. Ela havia servido café 6 meses antes. Arthur começou a protestar, mas Carol o deteve. Disse que não rejeitava tudo. Queria um relacionamento com ele como pai. Queria almoços ocasionais, ligações, conselhos. Queria conhecê-lo, mas não queria seu dinheiro. Queria construir sua vida com suas próprias mãos, como sua mãe havia feito. Voltaria à universidade, terminaria a faculdade de letras que havia largado. Carol viveria em um apartamento normal, não um flat de luxo. Seria Carolina Lima, não Bittencourt. Arthur a olhou longamente. Havia lágrimas em seus olhos.
Disse que ela era mais forte e sábia do que ele havia sido em sua idade, que estava orgulhoso dela, embora a conhecesse há apenas alguns meses, e que respeitava sua decisão, embora lhe partisse o coração. Mas fez uma contraproposta. Aceitava que Carol não quisesse a grande herança, mas queria criar um fundo fiduciário para ela. Não milhões, mas o suficiente para a segurança, para as emergências médicas de Dona Lúcia, para a faculdade, para ter uma rede de segurança. Carol hesitou e depois aceitou, não por orgulho estúpido, mas por praticidade. Sua mãe precisava de cuidados. Ela precisava estudar. Uma ajuda razoável não era caridade. Era um pai ajudando sua filha. Falaram com Ricardo e Marina. Explicaram a decisão de Carol. Ricardo pareceu aliviado, embora tentasse não demonstrar. Marina sorriu sinceramente pela primeira vez. Disse que respeitava Carol por aquela decisão, que talvez agora pudessem realmente começar a se conhecer como irmãos, sem o peso da herança entre eles. Lentamente, nos meses seguintes, eles construíram uma relação verdadeira, não perfeita, mas autêntica. Carol jantava com Arthur uma vez por semana. Falavam de livros, política, vida, não de dinheiro ou negócios. Apenas pai e filha recuperando o tempo perdido. Marina convidou Carol para fazer compras, não em boutiques caras, mas em feiras vintage, que Carol amava. Riram juntas, falaram de homens, de sonhos, tornaram-se amigas, além de irmãs. Até Ricardo se abrandou. Um dia, apareceu na universidade de Carol. Disse desajeitadamente que queria se desculpar por como a havia tratado, que havia sido injusto. Carol o abraçou e disse que entendia. Dona Lúcia melhorou lentamente. Arthur ia visitá-la ocasionalmente. No início, seus encontros eram tensos, mas gradualmente começaram a falar do passado sem amargura. Nunca voltaram a ficar juntos. Havia passado tempo demais, mas encontraram uma paz que ambos necessitavam. 3 anos depois daquela noite no restaurante, Carol se formou com honras em letras. Arthur, Lúcia, Ricardo e Marina estavam todos sentados juntos na cerimônia. Uma família estranha, complicada, nascida da dor, mas uma família de qualquer forma. Carol encontrou trabalho em uma editora. Não ganhava muito, mas amava o que fazia. Vivia em um apartamento pequeno que podia pagar. Seus almoços com Arthur se tornaram o momento favorito de ambos. Arthur tinha 63 anos agora, mais lento, mais reflexivo. Dizia que reencontrar Carol havia sido o maior presente de sua vida, que ela o havia ensinado que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em relações, em amor, em estar presente. Um sábado à tarde, Arthur chamou Carol. Ele a levou ao seu estúdio, abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa. Dentro havia uma fotografia amarelada. Arthur e Lúcia, em 1988, jovens, bonitos, abraçados. No verso, Arthur havia escrito: Lúcia e eu, o dia mais feliz da minha vida. Disse que guardou aquela foto por 37 anos, escondida, mas nunca esquecida. Queria que Carol a tivesse para se lembrar de que havia nascido do amor. Carol pegou a foto com as mãos trêmulas, olhou para os rostos de seus jovens pais, viu o amor em seus olhos e compreendeu que não havia sido um acidente. Ela pediu a Arthur que lhe contasse outra vez aquele outono de 1988. Ele contou cada detalhe, o dia em que fizeram a tatuagem, as promessas. 5 anos depois, Carol se casou com um professor de história que havia conhecido na universidade. Um homem amável que amava os livros tanto quanto ela. Arthur caminhou com Carol pelo corredor. Lúcia estava sentada na primeira fila, chorando lágrimas felizes. Ricardo e Marina foram padrinhos. Depois da cerimônia, Arthur fez um brinde. Disse que a vida o havia feito rico em dinheiro, mas pobre no que realmente importava, até que uma camareira valente apontou sua tatuagem e mudou tudo. No braço esquerdo, Carol tinha uma nova tatuagem,
uma âncora, a mesma que seus pais tinham, mas com uma nova data, a data da noite em que encontrou seu pai. Porque alguns caminhos começam quando menos se espera, e as coincidências, às vezes, são apenas destinos que chegam atrasados.